O sol ainda nem tinha decidido se nasceria, quando a cidade já estava acordada para julgar. Havia lugares no Velho Oeste onde a poeira era apenas poeira, e havia lugares onde ela virava sentença. Em Red Willow, ela colava no nome das pessoas do mesmo jeito que grudava na barra dos vestidos e no couro das botas. Não saía fácil. Não saía nunca. Jonah Crow caminhava pela rua principal como alguém que não esperava passagem nem perdão. O chapéu baixo escondia parte do rosto, mas não escondia o que a cidade fazia questão de lembrar. Aquele era o homem que tinha perdido tudo. Diziam que o rancho dele já tinha sido o maior da região. Diziam que seus cavalos eram conhecidos além do rio. Diziam também que ele confiara demais, assinara papéis errados, acreditara em homens que sabiam sorrir enquanto tomavam o que não era deles. Agora, diziam apenas que Jonah Crow tinha acabado. Ele não respondia, não explicava, não corrigia. Seguia fazendo o que restava. Trabalho duro, mal pago, oferecido por gente que nunca o convidaria para sentar à mesa. Naquela manhã, estava ajoelhado perto do curral do armazém, reforçando uma cerca que não lhe pertencia. O vento levantava poeira seca, e o cheiro de esterco e madeira velha dominava o ar. Jonah puxava o arame com cuidado, como se aquilo ainda tivesse valor, como se cada nó fosse uma pequena recusa em desaparecer. Martha Hale vinha do poço com o balde pesado quando o viu. Não era a primeira vez que o via, mas foi a primeira vez que parou. O vestido simples, gasto pelo sol, denunciava alguém acostumada a trabalhar. O chale estava apertado contra o peito, mais por hábito do que por frio. Em Red Willow, mulheres aprendiam cedo a andar rápido, falar pouco e olhar menos ainda. Martha sempre fizera isso. Até aquele momento, ela diminuiu o passo, e naquele instante a cidade percebeu. Cortinas se moveram. Um homem encostado no batente do salão interrompeu a risada. Outro fingiu interesse num barril vazio. Em Red Willow, nada passava despercebido, especialmente quando alguém parecia escolher algo que não devia. Martha aproximou-se do curral como quem só observa um detalhe banal. "Esse arame não vai aguentar o vento", disse, apontando com o queixo a voz baixa. Jonah ergueu o olhar devagar. Olhos claros, fundos, mais cansados do que deveriam ser em alguém que ainda carregava força no corpo. Não sorriu, não agradeceu, apenas avaliou. Gente como ele aprendia cedo que até ajuda podia vir com preço. "Aguenta o suficiente", respondeu, voltando ao trabalho. A resposta curta deveria ter encerrado tudo, mas Martha ficou. Sentiu o peso do balde puxar seus braços, a água gelada balançando dentro. Observou o jeito dele trabalhar, sem pressa, sem desperdício, sem raiva. Não havia pose ali, só necessidade. "Você sempre pega esses serviços?" ela perguntou, como quem comenta sobre o tempo. Jonah hesitou por meio segundo. "Pego o que aparece", disse. "O resto não depende muito de mim." A frase entrou em Martha como vento por fresta mal fechada. Não soava como desculpa. Soava como alguém que já tinha discutido demais com o destino e agora apenas lidava com o que sobrava. Ela respirou fundo. "Dizem que você perdeu tudo no último inverno", falou, sem maldade, mas sem rodeio. "Dizem muita coisa." Jonah parou a mão no arame. O metal estalou baixo. "Dizem", repetiu sem raiva, só cansaço. Martha enxergou ali o que ninguém dizia em voz alta. O gado morto na neve, o banco fechando a porta, os antigos parceiros desaparecendo, o prazer silencioso da cidade em ver alguém cair depois de subir alto demais. Red Willow gostava de histórias assim. Ajudavam a manter todo mundo no lugar. Ela apoiou o balde no chão com cuidado. "E se não for verdade?" perguntou. Jonah ergueu o olhar de novo. Agora atento. Não por curiosidade, por estranhamento. "Mesmo que não seja", respondeu. "A cidade vai querer que seja,
Marta sentiu algo se firmar dentro do peito. Não pena, não romance. Era outra coisa. Uma recusa silenciosa de aceitar versões prontas. Ela deu um passo à frente e pousou a mão na madeira da cerca. Posso segurar, disse, para você puxar melhor. Ele hesitou, não por orgulho, por sobrevivência. Aceitar ajuda criava laço. Laço criava expectativa. Expectativa em Red Willow era perigo. Não precisa, respondeu. Mas Marta já estava ali. Não insistiu com palavras, apenas ficou, mão firme, olhar calmo. Jonah puxou o arame. O nó fechou mais forte, um gesto pequeno. Quase nada. Do outro lado da rua, alguém riu alto demais, como quem lembra que aquilo não devia estar acontecendo. Marta ouviu. Jonah ouviu. Ambos entenderam que aquele momento simples tinha sido visto, e uma vez visto, não poderia mais ser ignorado. Quando Marta levantou o balde, um pouco de água derramou no chão seco, deixando um rastro fino na poeira. Um rastro fora do lugar. Ela caminhou de volta para casa sabendo, com uma clareza que assustava, que apostar em Jonah Crow não seria sobre esperança. Seria sobre enfrentar a fome que aquela cidade tinha de ver alguém quebrar de vez. E o mundo não costuma perdoar quem se recusa a colaborar com a queda. O que começou como um gesto pequeno, não ficou pequeno por muito tempo. Em Red Willow, nada ficava. A cidade tinha um talento antigo para transformar detalhes em versões oficiais. Na manhã seguinte, Martha Hale sentiu isso no caminho até o poço. O silêncio estava diferente, mais atento, não hostil ainda, apenas vigilante, como um animal que decide se avança ou espera. As mulheres pararam de falar quando ela se aproximou. Não foi brusco, foi ensaiado, como se todas tivessem combinado, sem combinar. Um cumprimento veio tarde demais. Outro não veio. Marta respondeu do mesmo jeito que sempre respondera à vida. Manteve a postura, encheu o balde, voltou para casa sem baixar os olhos. Mas, por dentro, sabia. A escolha já estava sendo registrada. Jonah Crow também sentiu. Os serviços rarearam. Não desapareceram de vez, isso seria óbvio demais. Mas ficaram mais distantes, mais mal pagos, mais cheios de condições. Um fazendeiro que antes o chamava pelo nome passou a chamá-lo de Crow. Um comerciante que costumava lhe oferecer um prato quente agora cobrava até pelo café ralo. Pequenas punições, distribuídas com cuidado, como quem testa limites. Ele entendia aquela linguagem. Red Willow não precisava de violência aberta. Bastava isolar. Marta começou a aparecer com mais frequência, perto dos lugares onde Jonah trabalhava. Não anunciava ajuda, apenas estava. Às vezes trazia água, às vezes um pedaço de pão embrulhado em pano, às vezes nada além da própria presença. A cidade observava cada movimento como se aquilo fosse uma encenação ofensiva. Você não precisa ficar fazendo isso, Jonah disse uma tarde, sem dureza, mas com algo que parecia preocupação. Marta continuou olhando para a linha do horizonte antes de responder. Eu sei, disse, mas fico. Ele não insistiu. Havia aprendido que algumas decisões não vinham para ser discutidas. Sentados à sombra curta de um celeiro abandonado, conversaram pouco. Jonah não era homem de contar histórias longas. Falava em fragmentos. Marta aprendia a escutar os espaços entre as frases. Ele contou sobre a terra que perdera, não como lamento, mas como fato. Contou sobre a cerca cortada numa noite sem lua, sobre o banco que prometera prazo e depois negara, sobre os homens que apertaram sua mão enquanto planejavam a própria vantagem. Errei, ele disse em algum momento, não em trabalhar, em confiar. Marta sentiu o peso da frase se acomodar nela. Não tentou suavizar. Confiar não é erro, respondeu. É risco. Jonah a olhou por um segundo mais longo, como se aquela distinção importasse mais do que parecia.
Mas o mundo não estava interessado em distinções. No domingo seguinte, a igreja estava cheia. Não por fé, mas por hábito e vigilância. Marta sentiu os olhares quando entrou. Sentiu também quando Jonah ocupou um banco no fundo, sozinho. Ninguém pediu que ele saísse. Não precisavam. A exclusão ali era feita pelo espaço vazio ao redor. O sermão falou sobre ordem, sobre aceitar o lugar designado, sobre perigos de desafiar aquilo que sempre foi assim. Marta ouviu cada palavra sabendo que não era coincidência. Quando o pastor citou exemplos vagos de orgulho e queda, alguns olhos se voltaram para Jonah. Outros, para ela. Ela permaneceu sentada, erguida, presente. Depois da missa, o comentário veio rápido demais para ser casual. Uma moça direita devia pensar melhor, disse alguém, como quem aconselha. Certos homens trazem problemas. Marta respondeu com educação curta. Não se justificou. Justificativas eram o que o mundo esperava, para depois ignorar. Naquela noite, Jonah encontrou um dos bezerros que cuidava com a marca alterada. Não roubado, não morto, apenas marcado de forma errada, o suficiente para gerar conflito com o dono original. Uma provocação, um aviso. Alguém queria que ele reagisse mal, que perdesse o controle, que confirmasse a história que já circulava. Ele respirou fundo, apagou o fogo da raiva como pôde. Contou a Marta depois, em voz baixa. Eles querem que eu erre de novo, disse. Ela entendeu imediatamente. Red Willow sabia jogar longo. Não precisava derrubar. Bastava empurrar até que a própria queda parecesse escolha. Então não erre, ela disse. Não do jeito que eles esperam. Jonah a observou como se estivesse vendo algo novo. Não coragem barulhenta. Não desafio vazio. Era firmeza. A mesma firmeza que segurara a cerca. Mas a pressão não pararia ali. No final daquela semana, o dono do armazém chamou Jonah para conversar. Disse que o crédito estava suspenso. Disse que era decisão de negócio. Disse que não queria problemas. O subtexto era claro. Ou Jonah se afastava ou ficaria sem nada. Quando Jonah saiu do armazém, encontrou Marta esperando do outro lado da rua. Ela viu no rosto dele que algo tinha se fechado. Começou, ele disse. Marta assentiu. O vento levantou poeira entre eles, como se o próprio lugar tentasse intervir. Eu sei, e naquele instante, ambos entenderam que a aposta já não era apenas emocional, era existencial. Red Willow estava forçando uma escolha final. Ou eles recuavam juntos, ou enfrentariam o que vinha. E o que vinha não seria sutil. A cidade escolheu a hora com cuidado. Não foi no meio da semana, quando tudo ainda parecia trabalho e rotina. Foi no sábado, quando Red Willow se reunia sem precisar fingir. O salão estava cheio antes do pôr do sol. Cavalos amarrados em fila, vozes altas, copos batendo no balcão. Um ambiente que sempre parecera neutro, agora tinha um peso diferente, como se algo estivesse prestes a ser decidido sem precisar de votação. Jonah entrou sabendo que não tinha sido convidado por acaso. O dono do salão fez um gesto curto com a cabeça, indicando a mesa do fundo. 3 homens já estavam sentados ali. Nenhum deles sorria. Nenhum precisava se apresentar. Eram donos de terra, crédito e influência. Homens que não levantavam a voz porque não precisavam. Marta não entrou com ele. Não porque tivesse sido excluída, mas porque sabia que naquele momento a presença dela mudaria a leitura. O mundo ainda queria fingir que aquilo era assunto de homens. Ela ficou do lado de fora, sentada no degrau de madeira, ouvindo sons abafados através da parede. Cada risada parecia um desafio. Dentro, Jonah ouviu o que já esperava. Falaram em tom calmo, quase cordial. Disseram que a cidade precisava de estabilidade, que apostas erradas prejudicavam todo mundo, que insistir era uma forma de egoísmo, nenhuma ameaça direta, nenhum xingamento, apenas a oferta final.
Jonah deveria ir embora. Vender o pouco que restava. Deixar Red Willow em silêncio. Você não tem mais apoio, disse um deles, girando o copo lentamente. Nem crédito, nem margem para erro. Jonah sentiu o velho impulso subir. O impulso de explicar, de defender a própria história. Mas aprendeu, com o custo da primeira queda, que explicações não salvam ninguém quando o julgamento já foi feito. Eu trabalho, respondeu apenas. Não roubo, não engano, não devo favores. Um dos homens sorriu sem humor. Deve sim, disse. Deve à cidade a tranquilidade de não ter que te ver falhar outra vez. Foi ali que Jonah entendeu. Não era sobre ele. Era sobre o desconforto que sua permanência causava. Um homem desacreditado que não desaparece ameaça a ordem das certezas. Do lado de fora, Marta sentiu quando a conversa mudou de tom. Não ouviu palavras, mas reconheceu o silêncio. O tipo de silêncio que antecede decisões sujas. Levantou-se antes mesmo de pensar. Empurrou a porta do salão e entrou. A conversa parou. Olhares se voltaram para ela com surpresa mal disfarçada. Uma mulher entrando naquela mesa quebrava o acordo invisível. Marta caminhou devagar, sentindo o chão colar sob as botas, e parou ao lado de Jonah. Não pediu licença, não pediu desculpas. Se isso é sobre o futuro da cidade, disse com voz firme, então também é comigo. Um dos homens soltou um riso curto. Isso não lhe diz respeito. Marta não elevou o tom. Diz sim, porque eu fico. A frase caiu pesada no espaço entre eles. Ficar, não apoiar, não ajudar, ficar. Jonah sentiu o estômago apertar. Não porque discordasse, mas porque sabia o custo daquela palavra quando dita em voz alta. Você sabe o que estão pedindo, ele murmurou sem olhá-la. Sei, ela respondeu. Estão pedindo que você desapareça para que eles continuem confortáveis. Um dos homens se inclinou para a frente. Moça, disse com falsa paciência. Esse homem já teve a chance dele. Você está apostando em algo que já provou não funcionar. Marta olhou para ele sem pressa. Não, disse. Estou apostando em alguém que foi derrubado e não se vendeu depois. O silêncio que se seguiu não foi educado. Foi perigoso. O dono do salão pigarreou, desconfortável. Sabia que aquela conversa não terminaria bem, mas também sabia que não tinha poder para interrompê-la. Última chance, Crow, disse outro homem. Amanhã, seu crédito some de vez. Depois disso, você não compra nem sal. Jonah sentiu o peso do mundo pressionando os ombros. Pela primeira vez, pensou seriamente em ir embora. Não por covardia, por sobrevivência, mas então sentiu a presença de Marta ao seu lado. Não como escudo, como espelho. Eu for, ele disse finalmente, vai ser porque eu decidi, não porque vocês mandaram. Levantou-se. Marta levantou-se junto. Não houve aplausos, não houve insultos. Apenas o som seco da decisão sendo tomada. Do lado de fora, o céu já estava escuro. O vento trouxe o cheiro de chuva distante. Jonah parou na rua, respirando fundo, como alguém que acabara de sair de uma câmara fechada. Agora eles vão vir com tudo, ele disse. Marta assentiu. Eu sei. E naquele instante, Red Willow entendeu que não estava mais lidando com um homem isolado, mas com uma escolha sustentada. E o mundo do Velho Oeste não tolerava isso facilmente. Porque quando alguém fica, mesmo desacreditado, força todos os outros a se revelarem. A resposta de Red Willow não veio em palavras. Veio em gestos pequenos demais para serem negados e organizados demais para serem acaso. Na manhã seguinte, Jonah encontrou o cavalo com a sela cortada. Não inutilizada por completo, apenas o suficiente para avisar. Um recado claro, estamos olhando. Ele passou a mão pelo couro rasgado e respirou fundo. Não havia raiva explosiva. Havia cálculo,
Quem queria provocar erro sabia exatamente onde tocar. Marta soube antes mesmo que ele dissesse. A cidade tinha um jeito próprio de contar as coisas. Olhares atravessados, passos que mudavam de direção, vozes que baixavam quando ela se aproximava. No armazém, o dono fingiu não vê-la por tempo demais. Quando finalmente falou, foi para avisar que não venderia mais fiado aos associados de Jonah Crow. Não disse o nome dele com desprezo, disse com cautela. O tipo de cautela que nasce quando alguém teme estar do lado errado da história. Naquela semana, o pasto que Jonah arrendava apareceu com marcas novas na cerca. Um bezerro sumiu. Outro foi encontrado longe demais para ser coincidência. Nada que pudesse ser provado. Tudo que pudesse ser negado. Red Willow estava ensinando a lição do Oeste, sem testemunhas, sem justiça. Jonah trabalhou mais, dormiu menos, reforçou cercas, trocou acordos por apertos de mão que duravam pouco, evitou o salão, evitou provocações, sabia que queriam o estouro, sabia também que se ele viesse, não seria por acaso, seria usado. Marta, por sua vez, começou a sentir o preço em outro lugar. Na igreja, o banco ao seu lado ficou vazio. Uma vizinha com quem trocara ajuda em partos e colheitas atravessou a rua para não cumprimentá-la. Um comentário chegou por terceiros. Uma mulher sozinha não devia se misturar com problema. Marta ouviu e seguiu, mas naquela noite sozinha sentiu o peso real da aposta. Não o peso romântico da coragem, o peso seco do isolamento. Eles conversaram pouco sobre isso. Quando falavam, era para decidir o necessário, sem promessas grandes, sem planos que o mundo pudesse arrancar deles. O ataque mais claro veio ao entardecer de quinta-feira. Jonah voltava pelo atalho do rio quando dois homens surgiram à frente, não armados de forma visível, mas posicionados demais para ser coincidência. Um deles sorriu como quem cumpre uma tarefa chata. Você devia ter ido, disse. Ainda dá tempo. Jonah parou, manteve as mãos visíveis. A voz saiu baixa. Não devo nada a vocês. O sorriso sumiu. Deve sim, respondeu o outro. Deve a lição. Não houve luta longa. Houve empurrões, um soco seco, o corpo jogado na lama. O suficiente para marcar. Não o bastante para matar. Quando o deixaram ali, Jonah ficou um tempo olhando o céu, sentindo o gosto de ferro na boca. Pensou em ir embora naquela mesma noite. Pensou no caminho aberto, na poeira que não julga. Pensou em Marta. Levantou-se devagar. Ela viu os hematomas quando ele chegou. Não perguntou o que tinha acontecido. Sabia. O mundo do Oeste não se explica, se impõe. Marta limpou o corte, apertou o pano e ficou ali, sentada, até o silêncio acalmar. Jonah falou por fim, a voz cansada. Eu não quero que isso chegue até você. Marta o encarou. Não havia desafio no olhar, havia decisão. Já chegou, disse. Agora só falta decidir se a gente foge ou fica. O vento passou entre eles, trazendo o cheiro de chuva e madeira molhada. Jonah sentiu algo se alinhar por dentro. Não bravata, não orgulho, responsabilidade. Se eu ficar, ele disse, eles vão apertar mais. Se você for, Marta respondeu, eles vencem do mesmo jeito. O silêncio seguinte não foi vazio. Foi acordo. Na madrugada, alguém tentou atear fogo ao galpão antigo, onde Jonah guardava ferramentas. O fogo não pegou como planejado. A chuva chegou cedo, mas a mensagem ficou clara, desenhada em carvão. Último aviso. Ao amanhecer, Red Willow acordou sabendo que tinha ido longe demais. Não porque tivesse consciência, mas porque Jonah Crow ainda estava lá. E Martha Hale também, de pé, visíveis, irredutíveis. A cidade aprenderia muito em breve que empurrar alguém até o limite não garante que ele caia. Às vezes, garante que ele fique.
O limite foi cruzado quando a cidade tentou transformar Jonah Crow em exemplo. Não houve reunião, não houve aviso formal, apenas uma decisão espalhada de boca em boca, rápida demais para ser negada. Ninguém mais trabalharia com ele, nenhuma venda, nenhum serviço, nenhum acordo, nem mesmo os mais pequenos. Quem quebrasse isso seria tratado como cúmplice. Era a pena máxima em Red Willow. Jonah soube antes do meio-dia. Soube quando tentou vender um cavalo velho para atravessar o mês e o comprador baixou os olhos. Soube quando passou pelo armazém e a porta se fechou um segundo mais cedo. Soube quando percebeu que o silêncio já não era ameaça, mas sentença. Marta sentiu o impacto logo depois. Chamaram-na na varanda da casa onde sempre fora bem-vinda. Não gritaram. Não acusaram, apenas disseram que seria melhor ela repensar suas companhias, que uma mulher sozinha precisava cuidar do próprio nome, que escolhas erradas arrastavam tudo junto. Ela ouviu até o fim. Depois respondeu com uma frase curta que ninguém ali esperava ouvir. Então arrastem comigo. A notícia correu mais rápido que o vento. Agora não era só Jonah Crow que desafiava Red Willow. Era uma mulher dizendo em voz alta que não pediria absolvição por escolher ficar. Aquilo feriu algo mais profundo do que economia ou reputação. Feriu o controle. Naquela noite, a cidade se reuniu no salão como quem espera desfecho. Jonah entrou sabendo que não sairia igual. Marta entrou com ele, o passo firme, ignorando os olhares que já não tentavam esconder ódio. Um dos homens se levantou. Você ainda pode ir embora, disse a Jonah. Agora, sozinho. Jonah sentiu o velho impulso de aceitar. O corpo lembrava como sobreviver fugindo. Mas então sentiu a presença de Marta ao lado, não como âncora, mas como espelho. Ela não precisava dele ali. Ela escolhia. Não vou, ele respondeu. E não vou sozinho. O silêncio foi absoluto. Não havia mais negociação possível. Red Willow precisava decidir se iria até o fim ou recuar. E decidiu mal. 2 homens avançaram, confiantes demais de que o número venceria. Não foi uma briga bonita, não foi heróica, foi rápida, dura, suja. Cadeiras caíram, um copo quebrou. Jonah apanhou, mas também derrubou. Não para provar força, para provar presença. Quando o dono do salão gritou para parar, já era tarde demais. O que Red Willow queria evitar tinha acontecido. Violência aberta, testemunhas, ruptura pública. Marta ficou de pé o tempo todo. Não gritou, não chorou. Olhou cada rosto, um por um, como quem grava uma fotografia que nunca será apagada. Quando Jonah se levantou, ensanguentado, mas ainda firme, ninguém tentou impedi-los de sair. Do lado de fora, o ar estava frio, limpo demais depois do caos. Agora acabou, Jonah disse a voz baixa. Marta segurou o braço dele. Não, respondeu. Agora ficou claro. Eles caminharam pela rua principal sob olhares que já não eram apenas de desprezo, eram de medo, porque Red Willow tinha aprendido algo que não queria aprender. Nem todo homem desacreditado aceita desaparecer, e nem toda mulher aceita soltar a mão quando o mundo aperta. Red Willow não pediu desculpas. Lugares como aquele nunca pedem, apenas mudam o jeito de olhar. Nos dias que se seguiram, ninguém voltou a ameaçar Jonah Crow abertamente. Não por bondade, por cálculo. A cidade tinha ido longe demais e sabia. Um homem que apanha e fica é mais perigoso do que um que foge. Uma mulher que escolhe permanecer depois de tudo também. O trabalho voltou devagar. Primeiro à margem, depois sem anúncios. Um cavalo trocado por outro, um serviço feito longe da rua principal. O mundo não se corrigiu, apenas se ajustou. Jonah não recuperou o rancho perdido, não virou herói, não foi celebrado, mas voltou a existir sem pedir licença. E isso bastou.
Martha Hale continuou sendo observada. Sempre seria. Mas agora os olhares não carregavam apenas julgamento. Carregavam reconhecimento silencioso. Ela não tinha vencido a cidade. Tinha sobrevivido a ela sem se trair. Algumas noites, sentados sob o céu aberto, o vento atravessava Red Willow do mesmo jeito de sempre. A poeira ainda grudava. Os sussurros ainda existiam, mas havia algo diferente. Eles não precisavam mais ouvir. Martha apostou em um homem desacreditado e enfrentou o mundo por isso. Não porque soubesse o final, mas porque sabia quem não queria ser se desistisse. Se essa história falou com você, diga nos comentários. Você ficaria? E se quiser ouvir mais narrativas como essa, deixe seu like e se inscreva. Algumas histórias não são sobre vencer o mundo, são sobre não permitir que ele decida por você.